Olá pessoal, bom dia. Deixa eu virar aqui. Isso. Vamos dar início, tá? Deixa eu ajeitar. A nossa aula de transtornos relacionados ao envelhecimento, tá bom? Então, essa aula, eu já tinha passado em algumas turmas do quinto período. Mas daí, como eu falei lá na mensagem no WhatsApp para vocês, eu percebi que teve turmas, tinha turma, acho que uma, se não me engano, ainda faltava, tá? E esse barulho é porque tá tendo a construção aqui na frente. Relevem. E teve turmas que teve acho que uma, duas turmas que faltavam eu passar esse conteúdo. E eu vou seguir a sequência, tá bom? Porque fica melhor. Aí semana que vem eu venho postando outro vídeo de transtornos relacionados à saúde da mulher. Então, sabemos dizer que a população de idosos está cada vez mais crescendo, né? Como foi dito em algumas turmas, que as pessoas, nós jovens, não queremos ter a responsabilidade de ter filhos, né? Então, cada vez mais as nossas futuras gerações vão ser assim, pessoas sozinhas, idosos morando sozinhos. E aí é que tá a preocupação, né? Que essas pessoas elas precisam de alguém para lhe dar um apoio, uma ajuda. Muitas das vezes alguém que more com ela e assim, isso faz parte, né? É a lei da vida, mas tem pessoas que é opção sua não querer ter filhos, enfim. Então hoje existe muitos idosos com grandes necessidades. A gente sabe que um idoso ele não tem a mesma perspectiva, claro, de uma pessoa nova, né? Uma pessoa de 20, 25 anos. Então a gente vai falando isso aqui. Eu tô olhando para baixo, aqui para baixo, porque eu estou me guiando nos slides, tá bom? Então a gente sabe que essa pessoa ela não tem a mesma perspectiva. Então vamos lá. Eu dou aula numa sala de aula que tem alunos de no máximo. O público maior são alunos de 18, 20, 25, 30 anos, né? A gente sabe que tem pessoas de mais idade, mas eu percebo, não só eu, né? Como os professores percebem que o entendimento do idoso ele não é compatível com o entendimento da pessoa nova. Por quê? É, ele não tem um raciocínio rápido, principalmente quando a gente está falando essa era digital, né? Por mais que você ensine, por mais que você explique, você mostre, você pode mostrar 10 vezes para ele. Então, quando ele for fazer sozinho, ele não vai saber, na maioria das vezes, estar se virando, né? Vai sempre estar precisando de ajuda. Então, uma forma simples da gente poder estar fazendo, ajudando, é você fazer o passo a passo, né? De como ele vai trabalhar no computador, fazer atividades no celular, que hoje em dia tudo a gente faz pelo celular. Então, voltando ao aluno de sala de aula, o idoso, ele vai ter sim uma certa dificuldade, tá bom? Então, aspectos psicológicos do envelhecimento. A gente vai falar o funcionamento da memória, ele já vai estar afetado, tá? Muitos têm a percepção a percepção é lenta, né? Não tem as mesmas de uma pessoa nova. A capacidade de aprendizagem também vai sentir bastante dificuldade no entendimento das funções das coisas, né? Como eu estava falando aqui, o funcionamento intelectual também. Eu sei que tem muitos idosos que leem muito, muitos idosos que são bastante inteligentes, mas a gente sabe que eles, no entendimento de determinadas funções, eles vão sentir sim uma dificuldade, tá bom? Aí eu tô passando aqui de acordo com o que eu estou explicando para vocês. Gente, eu vou estar fazendo vídeos não longos, vídeos de 1 hora e 50 minutos, de acordo com a nossa aula, entendeu? Esses vídeos vão ser de 20 a 30 minutos, para não ficar uma coisa cansativa, tá bom? Então, de acordo com o que eu vou passando aqui, eu vou
mostrando para vocês e a gente vai fazer questionários, atividades, enfim, tá bom? E as dúvidas a gente tira pelo Classroom, tá? Vocês vão ter essa plataforma aqui do YouTube, que é o canal. Se inscreve lá no meu canal, Prof. Marcele Mesquita. Eu já mandei o link para vocês. Quem ainda não se inscreveu, tá bom? E também a gente vai ter que sim se comunicar pelo Classroom, tá bom? Então a gente vai estar se disponibilizando com essas plataformas aqui para facilitar. Vamos lá. Distúrbios psiquiátricos na vida tardia. Vamos falar quais os transtornos, né, que os idosos eles podem vir a adquirir, né? Aí a gente fala aqui das síndromes demenciais, né? Quando ele começa a ter esquecimento, de coisas básicas da vida dele, essa questão de você achar que pagou algo, mas não pagou, achar que recebeu aquele dinheiro, mas não recebeu. É quando começa a memória falhar, né? Então a gente sabe que isso acontece sim. E nós sabemos também que tem pessoas que se aproveitam dessa situação, que isso não é o bom, não é o legal, né? Então, tem filhos que se aproveitam, irmão, família, alguém que mora com essa pessoa e aproveita esse momento vulnerável desse idoso para poder estar se aproveitando. E essa questão, ela não é legal, né? Nós sabemos disso. Então, as síndromes demenciais são características pela presença de déficit progressivo na função cognitiva do aprendizado, com maior ênfase na perda da memória. Então, aos poucos, ela vai falhando, até que a pessoa realmente esqueça até do seu próprio nome, do nome do seu filho, da sua filha, enfim. E interferência nas atividades sociais e ocupacionais. Realmente, eles vão ter restrições, porque eles não vão conseguir lembrar para fazer atividades básicas, e isso vai acontecer para aqueles idosos que sofrem desse tipo de síndrome, né? A demência. Aí tem aqui o delírio. O delírio é quando ele começa a fantasiar, né? Então ele vai delirar, ele não está em si, né? Ele não tem não vê as coisas de uma forma normal. Como é que eu posso dizer? Se ele está assistindo a novela, ele não vai conseguir entender, e isso daí para ele vai começar a fantasiar, né? Então acontece isso com muitos idosos também que estão passando por essa fase, tá? Então o delírio é uma síndrome cerebral grave, tá? Que acomete pacientes portadores de doenças físicas agudas ou que estão sob o efeito colateral de medicamentos. O medicamento também ele faz que esse idoso ou que a pessoa, né, ela venha a ter algumas transformações na memória, pode afetar a sua vida social, o seu dia a dia. Distúrbios depressivos. Então, todo mundo pensa que a depressão ela só acomete em adolescentes e pessoas jovens. Não. O idoso, ele passa muito pela depressão. Por quê? É um momento que ele já está, vamos supor que o idoso ele já está já meio que completou tudo que ele pode fazer na sua vida. Então, os netos vão crescendo, os filhos vão saindo de dentro de casa. Então, a casa começa a não ter o fluxo de pessoas que tinha. Aí vem doenças, vem perdas. O idoso, ele se separar nesse período aí, também uma coisa extremamente difícil para ele. Doenças, né? Então, é o momento que ele se vê debilitado, ele não vai conseguir ter uma boa facilidade, né, para poder estar entendendo. Me perdi aqui um pouco, mas eu não vou voltar, tá? Ele vai ter uma dificuldade de compreender as coisas, né? O idoso, infelizmente, ele vai sofrer alguns sim, outros não, né? Então eu falo para vocês que assim, o idoso ele merece atenção,
carinho. Nós, como os profissionais da saúde, como enfermeiros, vocês enfermeirandos, vocês têm que dar uma atenção especial aos idosos. Eles são sim pessoas carentes, eles necessitam sim de uma orientação melhor, um esclarecimento melhor, com mais facilidade, explicar da medicação, enfim. Então, eles vão precisar sim de uma pessoa que o oriente melhor, né? Então, o idoso ele é carente nesse sentido e com essas situações que eu acabei de falar, isso dificulta sim. Ele pode vir a ter uma depressão, né? Então, são doenças de afeto, tá? O distúrbio depressivo, pelas variáveis de doença física, incapacidade funcional, comprometimento cognitivo e perda do cônjuge, quer dizer, da esposa ou esposo. Então, tem pessoas, idosos que definham quando a sua esposa, com seu cônjuge, ele vem a falecer, né? Então é como se eles levassem a morte consigo. E cada vez mais isso vai dificultando o seu dia a dia, até que eles venham a não consigam mais ter uma vida normal. Então, nós vamos falar aqui agora esquizofrenias, distúrbios ilusórios. Os idosos têm sim, eles podem sim ter esquizofrenia, mais um transtorno aqui, mais um distúrbio aqui que não é só com pessoas jovens, tá? A esquizofrenia também pode acometer em idosos e é caracterizado por ilusões ou alucinações da natureza persecutória, quer dizer, ele pode ter alucinações, ele pode fantasiar e tudo isso dificulta, não é verdade? Então, distúrbios ansiosos, a gente sabe, acredito que vocês saibam também que todos os idosos são ansiosos, todos. Se você fala que se ele tem um médico marcado para amanhã de manhã, né? Pode ter certeza que essa noite que passou ele não vai conseguir dormir direito, né? Então, a maioria dos idosos são assim. Eles têm essa questão da ansiedade mútua. É lógico que é, muitas coisas que acontecem na vida deles, eles sabem ver de uma forma completamente tranquila do que a gente, né? As pessoas mais novas. Mas a questão da ansiedade, eles realmente têm sim. Se você marcou que com aquele idoso, com seu vovô, sua vovó, né? Se você marcou fazer alguma atividade com ele e você não fizer, pode ter certeza que ele vai ficar muito frustrado, viu? E distúrbio do sono, né? Que o distúrbio do sono pode estar relacionado a fatores externos, a questões medicamentosas. Tem idosos que tanto vai ter dificuldade de dormir, né? Como tem idosos que tem dificuldade de estar acordado. O idoso, ele tira muito cochilo durante o dia. Então, isso dificulta na sua noite de sono, né? Isso dificulta. É muito comum aqui, causado por apneia do sono, depressão, demência, ansiedade, dor, mobilidade comprometida, medicamentos e fatores psicossociais, tais como solidão, inatividade e tédio, né? Então, tudo isso aí é um fator para o distúrbio do sono. E a demência são funções cognitivas alteradas, tá? Essas funções, inteligência, de modo geral, memória, capacidade para resolver problemas, realmente eles vão ter mais dificuldade, né? Até por questão de mobilidade também, né? Porque muitos, a mobilidade já vai estar afetada, né? Linguagem, julgamento, aprendizagem, percepção, entendimento das coisas, né? Atenção também, orientação, concentração, habilidades sociais e personalidade. Então, esses são algumas funções cognitivas que vêm afetar a vida cotidiana, social, física do idoso, tá bom? Aqui, depressão, né? Como a gente já falou da depressão, é um distúrbio do afeto do humor que ele pode vir a ter com o decorrer do tempo, né? Imagina aquele idoso que tem 5, 6, 7 filhos, né? Sempre viu aquela casa cheia e aos poucos os filhos vão procurando o seu rumo, né? Uns se casando, outros saindo de casa. E
Tem os netos quando criança visitam bastante a casa dos avós, na maioria das vezes quando tem o acesso facilitado, mas quando as pessoas vão crescendo, vão tendo compromissos, o avô e a avó, na maioria das vezes, eles vão ficando de lado. E aí, esse momento se complica, né? Porque ele vai vendo que ele se vê, na maioria das vezes, como se ele não tivesse, como se as pessoas não dessem importância para ele, né? Então, isso dificulta a questão do humor dele, ele fica entristecido, fatores motores também, muitos já começam a ter dificuldades para andar, doenças, a perda, né, a morte também é um fator muito difícil, né, para as pessoas conseguirem aceitar, né? Imagina só, o idoso, né, ele tem um filho, ele sabe que esse filho ele veio a falecer. Então, pela lei da vida, né, a gente quer que o nosso filho ele que a gente quer que a gente vá primeiro e depois o nosso filho. Então é por isso que a gente não entende. Então isso é um dos fatores que o idoso ele pode vir a ter depressão, né? O Alzheimer, vamos lá falar do Alzheimer, tá? É uma alteração genética e fator externo também. Aí vai ter a fase inicial, intermediária e final, né? Então, a inicial é quando começa a... É o início do Alzheimer e ele acomete mais em mulheres, é mais comum em mulheres, tá bom? Entre os 65 a 70 anos, sabendo que a gente pode encontrar em pessoas mais novas, de 40 a 45 anos, elas já podem ser diagnosticadas sim com Alzheimer. É o precoce, né? Então, isso pode acometer sim, mas o normal são em pessoas a partir dos 65, 70 anos. Aí tem aqui a fase inicial, intermediária e grave, né? A inicial começa os lapsos da memória, aqueles esquecimentos. Intermediária, esse esquecimento ele começa a se intensificar, né? E a fase da grave é quando o idoso, né, ele já começa a ter uma certa dependência, uma certa não, ele já fica completamente dependente, né? Ele é o fato dele achar que o xixi é água e ele pode beber. Ele vira um bebê, né? Uma criança que não tem percepção das coisas. Então tudo isso vai aos poucos vai alterando. Então muitos médicos indicam que esse idoso ele venha a jogar dominó, a fazer caça-palavras, então tudo isso é uma fonte de como que ele possa estar diminuindo esse desenvolvimento, né, do Alzheimer crescente. Aí tem o Parkinson, né, que está relacionado também. O Parkinson é uma doença do sistema nervoso central e periférico. O Parkinson, ele é um fator que dificulta a mobilidade do paciente, né? Atingindo os seus órgãos e, enfim, esse paciente ele vai ter muita dificuldade, ele atinge o sistema nervoso central e periférico. Então, ele é de natureza degenerativa, quer dizer, o paciente, uma vez que tem um Parkinson, ele não tem como reverter. Existem medicações, procedimentos, fisioterapia que pode diminuir o grau do Parkinson, mas ele não tem como ficar bom do Parkinson. Então, isso daí realmente dificulta, sim, as questões físicas, né, do paciente. Isso é muito difícil. Os sintomas aparecem principalmente na quinta década da vida, afeta mais homens que mulheres. Já o Alzheimer afeta mais mulheres, né? E dificilmente o portador identifica o momento exato em que notou alguma mudança em si. Geralmente são parentes, pessoas de fora, né, que começam a perceber que esse paciente está com Parkinson, né? Também, vamos lá, diagnóstico
É clínico, feito pela história do paciente e pela presença de 2 das 4 manifestações clínicas básicas, que é o tremor, né? O paciente vai tremer, a rigidez, né? E alterações posturais. Ele não vai ter mais a mobilidade dele, vai ficar completamente prejudicada, né? O simples fato de sentar para ele não vai ser tão normal como para a gente, de colocar um garfo, uma colher na boca também. Isso é uma questão que é bem fácil de ver essa alteração quando o idoso ele está adquirindo o Parkinson, né? Características: tremor, rigidez, distúrbio da marcha, instabilidade postural, sudorese excessiva e não controlada, hipotensão postural, retenção gástrica e urinária também, tá? Alterações psiquiátricas como depressão, demência, distúrbios do sono e alucinações. Tudo isso está relacionado ao Parkinson, tá bom, gente? Aí aqui, as características também vão ter a depressão, demência, ansiedade, alucinações, ilusões, perda de peso, transtornos do sono, disfunção sexual e apatia. A demência associada à doença de Parkinson é a manifestação mais grave, né? Então, você vê que a demência é o fator que mais afeta, que é o mais forte para esse paciente ele adquirir, né? Ele vai começar a esquecer e coisas básicas do seu dia a dia, né? Do seu meio social. Então, é grave e que aumenta o risco de morte, redução da qualidade de vida dos pacientes e até mesmo de seus cuidadores, né? Isso daí é bem complicado para os idosos, essa questão a memória, né? A perda da memória, esquecimento, tudo isso dificulta no seu dia a dia. Aí aqui, como vocês podem ver no slide de vocês, né? A gente já está quase finalizando aqui. Tem os diagnósticos que eu coloquei. Tem a questão da memória prejudicada, confusão crônica. Aí tem percepção sensorial perturbada, relacionada à percepção sensorial diminuída. Baixa autoestima crônica relacionada à perda ou limitações decorrentes do próprio envelhecimento. Então, tudo isso são diagnósticos reais, tá? Diagnóstico real é aquele diagnóstico que já é existente, que já existe no paciente. Lembrando que tem o diagnóstico de risco. O risco é um diagnóstico em potencial, tá bom? Diferentemente do real. O real já existe, o diagnóstico de risco é o que a gente prevê. Pode vir a acontecer. Então, o enfermeiro ele vai estar aí para poder minimizar esses problemas, cuidar do paciente de uma forma adequada, né? Fazendo o seu plano de cuidados para que esse paciente ele não venha a ter uma determinada doença, né? Uma complicação maior. Então, tem aqui comunicação verbal prejudicada, desempenho do papel ineficaz também, mobilidade física prejudicada, enfrentamento familiar ineficaz. Tudo isso são diagnósticos real do paciente, que tanto vai servir para o paciente que tem Parkinson, como o paciente que tem Alzheimer, tá bom? Risco de traumas, quedas ou lesões. Então, o paciente que sofre, que tem problemas na mobilidade física, né, problemas da marcha, andar, então a gente tem a percepção, né, aquele olhar clínico que eu falo para vocês, que você pode prever esse paciente dele ter uma queda. Então, tudo isso é risco e a gente pode estar diminuindo todos esses problemas. E, gente, eu fico por aqui nessa aula de hoje de transtornos relacionados à idade do idoso, tá? A saúde do idoso, desculpa. Transtornos mentais relacionados ao envelhecimento, tá? E semana que vem nós vamos ter outro vídeo, né? Transtornos relacionados à saúde da mulher. Espero que vocês gostem. As dúvidas vamos tirar lá no Classroom, tá bom? Espero que todos... Vou passar para vocês o código, espero que todos participem, tá? E eu conto com vocês. Muito obrigada e tenham um ótimo dia. Tchau.